Olá, crianças! Hoje nós faremos uma revisão da matéria de História que possivelmente será cobrada na prova de História. Nós estamos estudando em História os nossos antepassados, como era a vida dos nossos antepassados. Para isso, nós temos que saber a divisão da história, desses períodos, né? Um fato importante que marca a divisão de dois períodos, o da pré-história e da história, é o descobrimento da escrita, tá? O descobrimento da escrita que faz essa divisão. Então, o que é história? Nós temos documentos escritos, nós temos registros escritos na história. Anterior à escrita, nós temos a pré-história, que não existia ainda a escrita, não temos documentos escritos desse período. Nós temos registros de arte, né, de desenhos, mas escrita não, tá? Vamos então agora focar na pré-história. A pré-história eu tenho dois períodos aqui, ó, o Paleolítico e o Neolítico. O Paleolítico é o período da pedra lascada, o Neolítico da pedra polida. E aí eu tenho algumas características de uma e de outra. No Paleolítico, na verdade, pintura rupestre faz parte dos dois, tá? Pinturas rupestres. Aqui no Paleolítico eu tenho a presença de caçadores-coletores. Esses caçadores-coletores, eles saíam em busca de caça e de pesca onde houvesse. Então, acabou aqui o alimento dessa região onde mora, eu vou partir em busca desses alimentos, do que eu preciso para a minha sobrevivência em outros lugares. E é o que denomina o povo nômade, certo? O povo nômade fica ali até onde tiver condição deles sobreviverem. Não tem mais, eles partem em busca de outra região. Já no Neolítico, não. No Neolítico, eles passam a ser sedentários, eles passam a ter moradia fixa. E o que contribuiu para que isso acontecesse? A agricultura. Os homens foram aprendendo a agricultura. Então, eles foram analisando a própria natureza. Se eu semeio, eu vou esperar que aquilo vai dar fruto. Então, eles passaram a viver por muitos anos no mesmo lugar. Isso é a agricultura. E o que possibilitou a agricultura? Novas ferramentas, né? Novas ferramentas de pedra polida. Então, essas ferramentas, elas passaram a ter mais efetividade naquilo que eles precisavam, certo? Então, isso nós estudamos bastante, nós vimos no período de aula presencial, nós vimos muito disso e o interesse de vocês era muito grande e acabou que vocês já estão craques nesse assunto aqui, Paleolítico, Neolítico, até trabalhinho nós fizemos, certo? Agora, nós vamos para a produção na pré-história. Como era a produção nesse período? A matéria-prima deles, a básica, era pedra, né? Com a pedra eles faziam ferramentas e os utensílios que eles precisavam. Também usavam ossos e chifres de animais, para ponta de lança, né? Eles usavam também. Porém, essa produção de todas as ferramentas e utensílios era uma produção rudimentar, simples, caseira. Não tinha máquina, não tinha fábrica, indústria, nada disso. Eles faziam com aquilo que eles tinham, o material que eles tinham disponível ali naquela natureza. Lascando e polindo a pedra, para confeccionar uma ferramenta ou um utensílio que eles precisassem. Essas ferramentas, embora simples, caseira, garantiram a sobrevivência dos nossos antepassados. Por quê? Eles sofriam ataques de animais ferozes, então com as ferramentas eles se protegiam, eles usavam dessas ferramentas para caçar, para pescar, certo? Foi o fundamental para garantir a sobrevivência deles. Quando eles inventaram fogo, foi uma outra descoberta que facilitou muito a vida deles, né?
ajudou na confecção de ferramentas, eles conseguiam agora esquentar alimentos também, né? Então foi importante na confecção de ferramentas e na alimentação deles, tá? Nós temos que ver que toda essa nossa história dos nossos antepassados, nós temos um nome dado para uma característica, né, que são os hominídeos. Nós já vimos os hominídeos desde o ano passado e no início dessa apostila também, né, se fala dos hominídeos. Então, os hominídeos, eles foram se desenvolvendo, nós vimos várias características, né? Quando eles foram surgindo, se desenvolvendo da África e se espalhando pelo mundo, para o resto do mundo, muitos tinham algumas características distintas conforme a região com que eles, para onde eles iam, certo? Então, aí a gente percebe que de tudo isso o homem foi desenvolvendo, desde os hominídeos que andavam de 4 patas, né, 4 pernas, eles foram ganhando uma posição ereta, descobriram aqui, né, a pedra, que com a pedra eles podiam fazer várias ferramentas, depois a escrita, o fogo, e olha, a cada descoberta do homem é um ganho para a humanidade, até hoje, né? Até hoje nós vemos aí grandes invenções do homem. Agora, nós vamos para a parte da agricultura, né? O que especificamente na agricultura e a domesticação dos animais. Bom, então a partir da descoberta, do aprendizado que o homem teve em relação à agricultura, nós vamos ver como é que essa agricultura se desenvolveu nos lugares, no mundo. Vocês têm um mapa aí na apostila que mostra os pontos onde os produtos foram se desenvolvendo. Aí nós vamos ver que a agricultura, ela se desenvolveu no mundo todo, porém, em diferentes épocas e lugares. E os produtos também se diferenciavam de acordo com o clima e o solo, tá? Então, o que era produzido aqui no Brasil, cana-de-açúcar, por exemplo, vou dar um exemplo. O solo, o clima daqui é propício, mas em outro lugar, lá na Europa, já não era tão propício nos lugares mais frios. Aqui o clima quente é propício, enfim. Com essa revolução agrícola, o homem passou a viver mais tempo no mesmo lugar, que é o sedentarismo que nós já vimos aí um pouquinho atrás. Com isso, deu-se início às primeiras aldeias. O homem passou a viver mais tempo, começou a construir família no mesmo lugar. E aí essas aldeias foram crescendo, mais tarde se tornaram cidades que nós vamos ver na unidade seguinte, tá bem? Crianças, é uma atividade, são conteúdos que nós vimos muito em sala de aula, nós discutimos. A nossa aula em sala de aula era muito mais produtiva porque tinha interação com vocês. Vocês perguntavam e um ajudava o outro, né? E aqui é só mesmo uma revisão rápida para que nós possamos relembrar tudo que foi dado lá desde o início do ano e vocês possam fazer uma prova sem grandes dificuldades. Tudo bem? Até a próxima aula, então, de geografia.